Olá, bom dia, feliz segunda, feliz dia. Estamos juntos aqui para começar mais uma semana, né? Thanks God every day. Obrigada, Deus, todos os dias. Obrigada que hoje é segunda, obrigada por essa semana. Obrigada por este mês que está já chegando no final, né? Mais 2 dias aí para entrar no último mês do ano. O ano passou tão rápido. Bom dia, Thalita, bom dia, Jairo. Então vamos lá, Salmo 125. Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, daqui em diante e para sempre. Bom dia, Dri, bom dia, Nádia. Muito lindo isso, né? Como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim está o Senhor ao redor do seu povo. Você é povo de Deus? Você é povo do Senhor? Se você é povo do Senhor, Ele está acampado ao seu redor para te proteger, para cuidar, para fazer com que a vontade dele se cumpra, né, na sua vida. E às vezes a gente fica assim em momentos, né, que a gente tem sempre os altos e baixos, né? Não existe uma vida, um ser humano que está sempre muito entusiasmado e muito animado, né? Nós temos nossos altos e baixos, nós temos nossos desafios e em alguns momentos a gente às vezes sente, a gente não tem coragem de falar, mas a gente sente como se nós estivéssemos sozinhos, né? Como se o Senhor não estivesse conosco, e é a hora que dá aquelas baixas assim. E nós estamos saindo, não posso nem dizer mais está saindo, né? Porque estão falando tanto aí de mais uma novidade aí dentro dessa questão do Covid, né? Mas eu creio que nós estamos saindo aí dessa luta aí em relação ao Covid, né? E quando nós estamos saindo já cansados, e porque foi um período muito difícil, muito tenso em várias áreas, né? Porque nós não estamos só falando de área sanitária, de doenças e coisas assim, mas também de economia, né? De relacionamentos. Esse período que nós atravessamos aí de março de 2021 até agora, né, quase 2 anos já, né, 1 ano e tanto, foram tantos desafios nesse período que nós nunca tínhamos pensado, né, que nós seres humanos pudéssemos viver desafios desse tamanho que nós vivemos. E 2 coisas aconteceram para todos, né? Primeiro, que nós percebemos que nós somos capazes de muito mais, né? Nós somos desafiados de fechar comércio, de ficar dentro de casa, de tantas coisas que aconteceram. Nós entendemos que nós somos capazes, o ser humano, de muito mais do que talvez nós tivéssemos pensado. Mas aconteceu uma segunda coisa junto também nesse período, que foi o cansaço, né? Muitos de nós, né, ainda estamos cansados. Uns já descansaram e já estão em vida normal, mas a maioria de nós está cansado porque é um período de luta muito grande, né? E aí então, quando a gente está aí já querendo ir para esse novo que está acontecendo e começando e tudo, vem então a novidade aí, todo mundo falando, os jornais falando muito sobre uma terceira onda, sobre uma próxima onda, enfim, do Covid. E aí pega a gente desprevenido às vezes, pega a gente cansado, e nós estamos querendo coisas boas e não mais um problema, enfim, aí começa toda a discussão de novo. E agora então nós somos desafiados, eu e você, a acreditar que se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então nós somos desafiados nesse momento a acreditar na palavra de Deus, né? Esse André, mas eu já acredito. Será que acredita mesmo, né? Esse ano eu tive umas conversas bem sérias com Deus, assim, falei, Deus, eu acho que eu não tô acreditando não, porque eu tô lendo um negócio aqui, mas eu tô pensando outro, né? Então muitas vezes nós reagimos de uma forma, mas na hora que nós estamos lá, oremos, aí a gente fala que Deus é poderoso, que Deus é infinitamente mais, e a gente tem já umas palavras já bem prontas, né? Mas no dia a dia, muitas vezes nós agimos como se nós não acreditássemos. Essa é a verdade, né? E a palavra de Deus fala, muito interessante, eu gosto muito dessa frase, né? Esse versículo de Romanos 11:6, que fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não mandou o Covid para a terra, mas Deus permite, né, que a gente passe por alguns desafios maiores. E por que Deus permite que a gente passe por alguns desafios que nós preferíamos não passar? Ele permite porque sim, Ele quer mostrar para nós que na nossa vida Ele é Deus, e Ele espera de nós uma resposta, né? Então tudo que Ele espera de nós, Ele não espera que nós sejamos
fortes e saíamos aí destruindo, acabando com tudo, acabando com Covid. Não, com Covid não. Ele espera só que a gente dê a resposta certa. E dar a resposta certa primeiro nos fala de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? E aí eu evito ao máximo notícias. Eu sou dessas que não ouve notícias, não. eu evito mesmo, assim. Só que sempre tem uns engraçadinhos que, sabendo que você não ouve, te manda, né? É inacreditável. Outro dia uma pessoa falou comigo assim: nossa, mas a gente abre o Facebook e só fala de Covid. A gente só abre o YouTube e só aparece coisa de Covid. Tudo que a gente abre só aparece de Covid. Eu falei, interessante, pra mim não aparece não. É porque você tá pesquisando. Porque a gente pensa que nós somos vítimas do algoritmo das mídias, mas na verdade o algoritmo, ele é baseado nas suas escolhas. Então se eu busco só isso, adivinha o que vem? Isso, mais do mesmo. Então o algoritmo, ele não fica criando coisas para eu gostar, não. Presta atenção, o algoritmo não cria coisas para eu gostar. O algoritmo trabalha em cima das suas escolhas. Olha que coisa doida, né? Então, por exemplo, se eu pesquiso muito sobre... Aqui na família tá um momento diferente. Diferente não, muito abençoado, né? Nós estamos tá para chegar um morador novo na casa. Não na minha casa, né? Na família, né? Que é o filho de Sara e de Gabriel. A minha segunda filha vai ter um neto, ainda mais um neto, né? Então, adivinha, o que ela pesquisa? Maternidade, amamentação, parto, criança, bebê, como fazer isso, fazer aquilo. E será o que aparece para ela? Só coisas relativas a isso. Então, quando você vai pesquisar, o que aparece lá é o que você está pesquisando com mais frequência. Então eu não busco, mas aí me mandaram, né? E aí me pegou num momento que eu confesso pra vocês que eu tava num momento assim, meio tipo, não tava tão animada assim, sabe aquele momento que você não tá tão animada? Pra não falar outra coisa, né? E aí me pegou nesse fim de semana, né, num momento assim mais fragilizado, e aí veio aquela informação e trouxe, né, a grande novidade, que todo mundo tá falando agora, né, que tá vindo a nova onda do Covid. E eu confesso que eu senti aquela pressão, é tipo, meu Deus, de novo, tudo de novo, mais tempo, né? Aí me veio e na hora eu lembrei, quando a gente busca mais da palavra de Deus, vem também na mente, assim como vem as coisas ruins, vem também as informações corretas. E aí me veio esse versículo assim, estampado, tipo em neon na minha cabeça: sem fé é impossível agradar a Deus, né? E me veio junto com isso aí, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo escreve, não, Paulo fala bem que só Paulo mesmo, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode ir contra os eleitos de Deus? Quem pode ir contra o povo de Deus? E agora o Salmo 125, lembrando também que os que confiam, os que esperam o Senhor, os que amam o Senhor, estão protegidos como as muralhas protegem Jerusalém. Assim também nós somos protegidos, né, pelo Senhor, né? E tem tantas outras passagens, né? Aquele que me guarda não dorme. Também é uma passagem bíblica, aquele que me guarda não dorme. Então, se nós estamos nessa divisão com algum problema específico, com alguma situação, nós podemos rebater isso com passagens bíblicas, nós podemos rebater com lembranças das coisas que Deus já fez em nossa vida, né, que vai nos trazer esperança de novo. Inclusive uma outra situação bem interessante também disso, ontem eu estava pesquisando, né, sobre os hormônios, né, na verdade não são bem hormônios, mas sim, enfim, os hormônios da felicidade, os hormônios do bem-estar, né, colocando assim de uma maneira geral, que forma a palavra dose, né, que é a dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. E aí a endorfina, deixa eu ver, isso mesmo, a endorfina, ela é secretada, né, esse neurotransmissor, ele é secretado quando você faz exercício físico, por exemplo. Tanto que eu comecei hoje já treinei, meu cabelo tá molhado, nem à toa não, já treinei hoje. Então você recebe essa descarga boa, né, onde você fica muito bem, onde você fica cheio de esperança. Mas lembrar do passado, as coisas boas que já deram certo, também te dá uma dose extra de endorfina. E fazer planos para o futuro também te dá uma dose extra de endorfina. Olha só que legal. Mas aí você fica pensando assim, nossa, não tenho o que fazer, eu tô assim, eu tô meio down, eu não tô muito animada, eu tô na inércia, eu não tô no melhor momento. Mas tá na sua mão fazer algumas coisas, né? Está na sua mão, está na minha mão também fazer algumas coisas. Então, por exemplo, se eu começo o dia
me exercitando, fazendo... Eu fiz um treino de 20 minutos só, de 15 minutos eu acho, 15 minutos. Eu levei 20 minutos, que até começar e tal, 20 minutinhos ali, eu fiz um treino. Eu já recebo uma dose extra de endorfina. E aí, se eu posso, eu faço uma coisa que eu faço e eu sugiro muito fortemente que você faça. Quando eu fico desanimada, eu fico preocupada, quando bate, né, o lado meio down, assim, bate em cima de mim, eu tenho uma coisa muito bacana que é lembrar as coisas pelas quais eu sou grata. E aí é como se fosse um ataque direto no desânimo. Então, quando você lembra das coisas que já aconteceram e que foram boas, aí você tem também uma dose extra da endorfina. Por exemplo, não tem como eu, como mãe, né, tem meu bebê, né, ela tem 25 anos, né, ela com o esposo e tudo, tá no momento ali, a qualquer momento ela vai entrar na sala de parto. E aí o que a mãe pensa, né? A mãe morre de medo, né? A mãe fica angustiada, o que vai acontecer, como é que vai ser, como é que vai terminar, né? E aí às vezes vem a tentação, você lembra de alguma coisa que não deu certo em alguém, enfim, tem essa luta dentro da gente, em todas as situações, né? E aí eu começo a trazer à memória o tanto que Deus já fez, para começar nos meus partos, né? E eu lembro que se eu estou aqui, é porque os meus partos foram de bênção, né? Deus esteve lá como muralha ao redor de Jerusalém. Aí eu lembro também que a minha filha mais velha já teve filho, e foi uma situação ainda mais desafiadora, porque ela estava em outro país, e eu não cheguei a tempo, fiquei sem notícia um tempo, mas tudo foi bom, tudo foi perfeito. Deus cuidou como uma muralha ao redor de Jerusalém, né? Então aí a gente vai trazendo à memória as coisas que já deram certo. Vai trazendo à memória o tanto que Deus já provou que cuida de mim e de você. Quando você traz à memória, você recebe uma dose extra de endorfina. Mas também você recebe no lado espiritual uma dose extra de fé. O seu coração ele é tomado por fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E quem pode intentar contra nós? Se Deus é por nós, quem pode vir contra nós? Aí seu coração vai mudando, aí a sua energia muda. Aí ao invés de você alimentar os pensamentos ruins que vêm automaticamente, você provoca um outro comportamento. Então isso, como é que a gente resume essa situação toda? Nós estamos numa vida de luta, e aqui nós vamos sempre ter luta nesse tempo, né, que nós estamos vivendo aqui na Terra. Sempre tem luta. E alguns momentos uma luta na área financeira, ou de relacionamento, ou preocupação com o filho, ou saúde. Sempre nós vamos ter algum tipo de luta acontecendo. É natural dessa terra. Né, é natural. Então eu posso fazer uma das duas coisas. E agora é minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Que você está passando por alguma coisa de luta, é normal, todo mundo passa. Todo mundo está passando em alguma medida, né, uns mais, outros menos. Mas a forma como eu vou reagir, eu só posso reagir de uma das duas formas. A primeira forma é quando eu ajo intencionalmente, eu sou intencional, eu trago à memória o tanto que Deus já fez por mim, eu trago à memória motivos pelos quais eu sou grata, eu me movimento no meu corpo para poder secretar, né, esses neurotransmissores, serotonina, endorfina, esses hormônios aí do bem-estar. Eu faço alguma coisa para me sentir melhor. E eu lembro que Deus tem planos bons ao meu respeito, e eu posso pegar alguns versículos bíblicos. Eu faço muito isso, aprendi isso naquele livro O Poder do Pensamento Positivo, que na verdade parece que é só de pensamento positivo, mas é todo baseado na Bíblia. Sugiro fortemente O Poder do Pensamento Positivo. E aí quando você começa a trazer versículos bíblicos, né, de promessas, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas para você e para mim. E se eu pegar, não preciso pegar as 8.000, não, eu posso pegar 10 e colocar na minha frente e ficar declarando durante o dia promessas de Deus para minha vida, bênçãos, e eu estou sendo intencional. Eu não estou sendo poliana, tipo, não estou vendo o que está acontecendo. Não, eu sei que eu estou em luta, eu sei que eu estou passando por dificuldade, mas eu escolho ser intencional. E eu vou lutar com essas armas. Essas são armas de luta que eu tenho. Ou então não. Essa é uma forma. Existe uma outra forma de fazer, que é deixar o cérebro, a parte física. O que eu falei aí é alma e espírito. Quando eu estou trazendo isso à memória, eu estou trabalhando na alma e no espírito.
Mas eu posso deixar o corpo dominar. Só que aí a parte do corpo que eu tô falando é o cérebro. O que é o cérebro? O cérebro é a parte dos registros. E aí, o que o cérebro vai me falar? Mas você lembra? Fulano de tal, aconteceu a mesma coisa? Aí eu lembro de uma história que está registrada no meu cérebro, que nem aconteceu comigo, mas aconteceu com alguém que eu sei que aconteceu. Ou então aconteceu comigo mesmo. Você lembra aquela vez que você tentou isso e não deu certo? Você lembra que você já passou por isso e você se ferrou? Aí o cérebro começa. Por que o cérebro faz isso, né? Não é porque ele é malvado. Ele faz isso para nos proteger, para nos tirar dessa luta. Só que se eu faço isso, se eu sigo isso, eu recebo um certo conforto nesse primeiro momento. Porque eu não vou fazer nada, eu só deixo a vida me levar. Eu deixo o cérebro trazer à memória tudo aquilo de ruim que está armazenado dentro de nós. E é interessante quando eu falo armazenado, a maioria das vezes nem aconteceu com a gente. Mas nós sabemos de alguém que se ferrou naquela mesma situação. Então o cérebro fica trazendo isso para me deixar inerte, para me deixar acomodado, para me ficar no conforto de não fazer nada. E o que acontece quando eu fico no conforto de não fazer nada? Eu não tenho o novo de Deus na minha vida. Eu não tenho sobre a minha vida a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. O que eu tenho na minha vida simplesmente vai ser repetição de padrão. Repetição de padrão. Então quando eu falo, está tudo repetindo na minha vida, já vi isso não sei quantas vezes, já vi esse filme não sei quantas vezes, né? Quando eu começo a repetir padrões da minha vida, é porque eu estou no comando do cérebro. O cérebro que não quer coisa nova, o cérebro que quer me proteger, ele está no comando. E a minha alma e o meu espírito, ele saiu do comando e deixou o corpo entrar no comando. Então quando a gente fala que o corpo está no comando, eu posso estar falando do corpo, a parte física, eu posso estar falando de sexualidade, de escolhas erradas, eu posso estar falando de comer demais, eu posso estar falando de beber demais, eu posso estar falando de deixar o cérebro me lembrar demais de coisas que não vão me levar para o novo de Deus, para a vontade boa, perfeita e agradável. Quando eu faço isso, eu deixo o cérebro dominar, a parte física dominar, eu estou indo repetir mais uma vez os mesmos padrões, as mesmas escolhas, e eu vou continuar do mesmo jeito. E assim nós podemos terminar um ano sem ter nada de novo. A gente pode ter vivido um ano novo, que na verdade foi repetição dos anos antigos. E assim a gente vive às vezes décadas vivendo a mesma coisa, sem experimentar o novo de Deus. Mas essa é uma opção. Mas eu posso escolher outra coisa. Eu posso escolher ser intencional. Escolher me colocar no controle. E esse me colocar, na verdade, é controlar, é deixar a alma e o espírito no controle, né? Semana passada a gente comparou, né, com aquela metáfora que é uma estrada. A estrada que nós estamos percorrendo é o espírito, porque o espírito sabe para onde nós estamos indo. Se nós deixamos o espírito guiar, na verdade, nós sabemos essa estrada, onde nós estamos indo, porque o nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus. Mas o motorista é a alma. Por que a alma é o motorista? Porque a alma tem saudade de coisas que ela nunca viveu. A alma tem contato com o Espírito, com a estrada, e sabe para onde nós podemos ir e onde nós podemos chegar. Porque a alma tem saudade de coisas que nunca viveu, é o novo de Deus. Mas o corpo, ele é importante, mas o corpo é o veículo. E quando nós deixamos o corpo, quer seja a parte que a gente chama mais de corpo, né, que é essa aqui, ou que seja o cérebro, que também é corpo, que é a parte rígida, né, que é o nosso cérebro, quando eu deixo isso tomar conta, eu vou repetir mais do mesmo, e eu vou andar, como nós falamos na semana passada, como um carro desgovernado, que não vive o novo, que não chega onde pode chegar. A estrada tá ali, mas eu não vou chegar onde a estrada tá me levando, que é o espírito, mas eu vou ficar como um carro desgovernado, e eu corro o risco aí de no meio do caminho me envolver num acidente, porque o carro está no comando. O carro não pode ficar no comando. O carro, ele pode curtir, o carro pode viver o melhor nessa terra, mas debaixo de um comando, e o comando é da nossa alma e do nosso espírito. Medita sobre isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode estar passando o que estiver passando, Deus está te convidando para confiar que Ele é como as muralhas ao redor de Jerusalém. Assim Ele fica, porque também a palavra diz que Ele não dorme. O que te guarda não dorme. Ele está tomando conta de você. Ele está esperando uma única coisa, que você se posicione em fé
e assim Ele vai fazer o que Ele tem que fazer na sua vida e na minha vida. Obrigada por estar aqui comigo, boa semana, vamos falar de coisas muito importantes essa semana, vamos falar do novo de Deus, vamos falar de como nos posicionar, de como corrigir essas questões, e nós nos encontramos então amanhã, mais uma vez no Thanks God Everyday de terça-feira. Beijo, Deus te abençoe.